Sabe o que acontece quando um crime deixa de ser só um tipo de alguma coisa para se tornar o crime em si? Pois é, em 2024 a lei brasileira respondeu exatamente essa pergunta no caso do feminicídio. E olha, foi uma transformação radical na identidade jurídica desse crime. Vamos mergulhar no que mudou e por que isso é tão importante. Para começar, vamos deixar uma coisa clara. A definição principal, a essência do crime, não mudou, tá? Feminicídio continua sendo isso, o assassinato de uma mulher por razões de gênero. Esse é o nosso ponto de partida. O que mudou, e mudou muito, não foi o como, mas sim o como a lei enxerga e principalmente como ela pune esse ato. E a grande questão é essa, né? Como é que a lei olhava para o feminicídio antes e como ela olha agora? A resposta para isso está numa transição gigantesca, de uma mera circunstância que agravava um crime para um crime com um nome, sobrenome e um peso muito maior. Para a gente entender o tamanho dessa revolução, a gente precisa primeiro voltar um pouquinho no tempo, lá no antigo paradigma. Antes de 2024, se alguém fosse procurar pelo crime de feminicídio no Código Penal, não ia encontrar ele lá, de forma isolada. Era exatamente isso. Ele era visto, na prática, como uma versão mais grave do homicídio. Era uma circunstância que aumentava a pena, claro, mas legalmente ele estava, digamos, dentro do crime de matar alguém. Não tinha uma casa própria no Código Penal. E essa aqui era a pena. Como homicídio qualificado, a punição variava de 12 a 30 anos de reclusão. É bom a gente guardar esse número, porque ele vai ser a nossa linha de base para entender a dimensão da mudança. E aqui tem um detalhe que parece técnico, mas que era crucial. Como a lei focava no motivo do autor, a qualificadora era chamada de subjetiva. Sabe o que isso significava? Que um cúmplice que, por exemplo, ajudou no crime, mas não sabia da motivação de ódio contra a mulher, podia acabar escapando da acusação de feminicídio. Uma brecha jurídica bem importante. E então, tudo mudou. No dia 9 de outubro de 2024, foi sancionada a lei que virou o jogo, estabelecendo um marco completamente novo na luta contra a violência de gênero aqui no Brasil. Essa é, sem dúvida, a mudança mais importante de todas. A lei basicamente tirou o feminicídio de dentro do artigo de homicídio e deu a ele um status próprio. Ele deixou de ser um tipo de homicídio para se tornar finalmente o crime de feminicídio. Ele ganhou um novo endereço legal, o artigo 121A. Agora, esse é o lar do crime de feminicídio, um símbolo da sua nova identidade e da gravidade que ele passou a ter no nosso ordenamento jurídico. Ok, então vamos ao que interessa. Como é que essa mudança toda se traduz na prática, no dia a dia? Vamos colocar lado a lado o que a gente tinha e o que a gente tem agora. Olha, esse quadro aqui resume a transformação de uma forma perfeita. Primeiro, a localização legal, que foi para o artigo 121A. Depois, a pena, que deu um salto enorme, foi para 20 a 40 anos. A natureza jurídica, nossa, essa evoluiu de uma simples qualificadora para um crime autônomo e hediondo. E talvez a mudança mais sutil e poderosa. A regra para os cúmplices foi alterada, tornando a responsabilidade muito mais abrangente. Aqui a gente consegue ver o impacto no ponto mais direto de todos, a punição. Esse aumento da pena máxima de 30 para 40 anos não é só um número, gente. É uma declaração, um recado bem claro do legislador sobre a gravidade que a sociedade agora atribui a esse crime. E vamos voltar àquela história da brecha dos cúmplices. Então, ela foi fechada. A nova lei considera que as circunstâncias do feminicídio, como a violência doméstica, por exemplo, são elementares do crime. Basicamente, isso quer dizer que a corrente da responsabilidade não se quebra mais. Se alguém participa de um feminicídio, essa pessoa responde por feminicídio. Ponto. Não tem mais essa de, mas eu não conhecia a motivação exata do autor principal. Mas a nova lei não parou por aí, não. Ela foi além e criou todo um ecossistema de punições mais severas e consequências que duram para a vida toda de quem comete um crime desses. A pena base já é altíssima, né? Mas a lei ainda prevê situações que a tornam ainda maior. A punição aumenta, por exemplo, se o crime acontece durante a gestação ou logo depois do parto, se a vítima é mais vulnerável, como uma criança ou uma idosa, se o crime é cometido na frente dos filhos ou dos pais da vítima, ou, e isso é crucial, se o agressor descumpre uma medida protetiva que já existia justamente para salvar a vida daquela mulher. E as consequências vão muito, mas muito além do tempo de prisão. O feminicídio agora é classificado oficialmente como crime hediondo. A progressão de regime ficou bem mais difícil, exigindo 55% da pena cumprida mesmo para réus primários. Livramento condicional? Expressamente proibido.
e, de forma automática e devastadora, a condenação causa a perda do poder familiar. São efeitos que mudam a vida do condenado para sempre. Então tá. Se a gente juntar todas essas peças, qual é a imagem final que se forma com essa transformação toda na lei? Acho que o ponto crucial é este. O feminicídio deixou de ser um adjetivo do homicídio para se tornar um substantivo com força total no Código Penal. Ele ganhou autonomia, ganhou peso e, com isso, uma resposta do Estado muito mais severa, que reflete a sua natureza hedionda e a necessidade de uma proteção mais forte à vida das mulheres. E isso tudo nos leva à pergunta final, a reflexão que fica. A lei, sem dúvida, criou um escudo jurídico mais forte, com punições bem mais duras. Mas a grande questão que permanece é, essa nova arquitetura legal, por si só, vai ser suficiente para prevenir a violência antes que ela aconteça? A resposta para isso não está só na lei, mas em como toda a sociedade vai aplicá-la e vivê-la no dia a dia.